Mais uma vez agradeço e agora agradeço no dia da apresentação o convite feito à Intacol para virmos falar aqui um bocadinho do que é neste caso a complementação das éguas, dos poldros e dos garanhões. Vou falar também não só da complementação, mas de algumas situações em que a suplementação, há evidências científicas de que a suplementação possa fazer sentido, e por isso queria começar aqui por esclarecer alguns termos para que não haja grandes confusões. Portanto, nós temos complementação e suplementação, que são dois conceitos distintos, estão relacionados com o nível de cobertura das necessidades ou não. Nós podemos ter uma dieta de um cavalo em que temos de complementar essa dieta para que as necessidades se vejam cobertas, e podemos ter uma dieta de um cavalo em que as necessidades estão cobertas e nós vamos adicionar outro alimento, outra matéria-prima, a fim de superar, exceder as necessidades em alguns nutrientes, supostamente com algum efeito que queremos obter. Portanto, sempre que falarmos aqui dos benefícios da suplementação, estou sempre a assumir que é uma suplementação em níveis seguros. Nós nunca sugerimos suplementação em níveis que possam ser tóxicos para os animais. No entanto, temos de ter a noção que vamos estar sempre acima das necessidades de certos nutrientes quando falarmos deles. De referir também que tem sido uma batalha em vão. Portanto, nós falamos muitas vezes dos suplementos para cavalos e, embora os produtos a que chamamos de suplementos tenham o efeito de suplementação das dietas em termos de enquadramento legal, é errado falar deles como suplementos e, portanto, eles chamam-se alimentos compostos complementares, tal como as nossas vulgarmente conhecidas rações são alimentos compostos complementares para cavalos. No entanto, nós referimos sempre a eles como alimentos concentrados para cavalos, as rações neste caso, e os suplementos chamamos aos alimentos compostos complementares que supostamente têm um efeito na suplementação das dietas. Começando aqui um bocadinho pelas éguas, e eu não quero repetir muito daquilo que a doutora Ana Sofia e a doutora Maria João disseram. Nós temos alguns objetivos reprodutivos para as éguas, portanto, no que toca ao aumento de taxas de fertilidade, de concepção, da redução do tempo de retorno à ciclicidade, da redução do número de ciclos ovulatórios necessários para se atingir a concepção, e a redução, obviamente, dos intervalos entre partos. Como é que nós conseguimos, através da dieta, obviamente, e da alimentação, fazer isto? A doutora Ana Sofia disse, e bem, que temos que ter as éguas com notas de condição corporal portanto, adequada, e idealmente notas, portanto, na escala até 5, igual ou superior, com notas iguais ou superiores a 3, melhor ainda se as éguas estiverem com condição corporal em fase crescente e, portanto, em balanço energético positivo, para que se conseguir ter aqui uma boa preparação da fase reprodutiva. Em relação aos objetivos produtivos, sabemos o que queremos, obviamente, aumentar as quantidades e a qualidade do leite produzido pela égua. Através da alimentação e da dieta, como é que nós conseguimos fazer isto? Idealmente devemos ter as reprodutoras com notas médias, altas ao parto e, portanto, mais uma vez, notas iguais ou superiores a 3. Sabemos que estas éguas tendem a produzir uma maior quantidade de leite e, portanto, isto vai ser benéfico, obviamente, para o desenvolvimento do poldro e do crescimento. E sabemos que reprodutoras com notas abaixo de 3 não vão conseguir recuperar tão bem a condição corporal depois do parto, e obviamente isto depois vai ter um efeito negativo sobre a fertilidade, a composição do leite e o crescimento do poldro. Como falámos e já falámos todos, idealmente para se conseguir estas condições corporais ótimas, isto deveria ser possível no mundo ideal ter as éguas sempre na pastagem e, portanto,
Nós sabemos que as éguas, como disse a doutora Ana Sofia, conseguem ajustar a capacidade de ingestão da matéria seca para cobrir as necessidades energéticas que têm acrescidas, não é? Sem que seja necessário a adição de alimentos concentrados às dietas. Contudo, isto só se verifica quando elas possuem acesso livre a pastagens semeadas, fertilizadas, de excelente qualidade ou a forragens de qualidade muito boa e que possam manter efetivamente esses níveis de ingestão elevados. O mesmo não se verifica, portanto, para as éguas em fim de estação, também já foi dito, porque vem a sua capacidade de ingestão mais reduzida e, portanto, nesta situação ideal, éguas na pastagem, seria importantíssimo ter uma excelente pastagem com uma composição nutricional muito boa para que elas, mesmo com uma condição, com uma capacidade de ingestão reduzida, conseguissem fazer face a estas necessidades elevadas no último trimestre de estação. E, portanto, não haveria a necessidade de complementação. O que se passa em Portugal e noutros países, obviamente, é que estas pastagens não são assim tão ricas, estas condições são muito pouco frequentes e na prática o que acaba por acontecer é exatamente a necessidade de complementar as dietas das éguas. Portanto, elas acabam por passar no campo quase todo o ano ou a maior parte do tempo, muitas vezes têm acesso limitado à fibra, os encabeçamentos ou são muito grandes, ou os alimentos são desadequados e, portanto, há a limitação da pastagem, há a limitação da forragem fornecida, muitas vezes andam nos restolhos ou são alimentadas com silagens que são feitas para vacas e depois aproveitadas para éguas. As dietas acabam por ficar muito desequilibradas e vão condicionar sempre o normal decorrer da gestação, da fertilidade primeiro, obviamente, da gestação, da lactação e depois no desenvolvimento do pôloro, e por isso torna-se necessária a complementação das dietas das éguas reprodutoras quando se encontram na pastagem, com aquilo que nós chamamos os alimentos concentrados, as rações. E que no fundo vão ser fornecidos com o objetivo de cobrir algumas lacunas nutricionais da dieta base, portanto em relação a estas necessidades fisiológicas da égua, principalmente no que respeita à energia, à proteína, aos macro e microminerais, o cálcio, o fósforo, o cobre, o zinco e as relações entre cálcio e fósforo e relações entre zinco e cobre, como já foi dito também. Portanto, assim, complementando as dietas destes animais, nós vamos conseguir melhorar os parâmetros reprodutivos e produtivos e além disso, para além desta complementação, pus aqui uma anotação sobre suplementação, para além da necessidade da complementação, há já estudos que evidenciam que efetivamente há alguns efeitos de suplementação com certos nutrientes e que podem melhorar os parâmetros reprodutivos e produtivos das éguas, mas nós já lá vamos. Efetivamente, o que acabamos por fazer em termos de complementos às forragens, e tanto assumindo que a dieta base tanto da égua como do garanhão, como depois do pôloro, já depois desmamado, será sempre uma forragem em boa qualidade e em boa quantidade, o que é que nós devemos fazer aqui em relação às éguas? Portanto, nós assumimos que desde a altura em que a égua está não gestante até que atinge o 5º mês de gestação, pode ficar a consumir um alimento concentrado formulado para animais em manutenção, portanto consideramos que é suficiente e portanto, volto a repetir, estou a assumir que estes animais têm acesso a forragens da melhor qualidade possível e na quantidade idealmente à descrição, não é? Entre o 5º e o 7º mês de gestação, podemos ponderar passar de um alimento de manutenção para um alimento formulado para trabalho ligeiro, mas isto obviamente eu aconselharia sempre a fazer uma avaliação do teor nutritivo da pastagem ou da forragem fornecida, não é? Porque pode não ser necessário e aí estamos a fazer alterações desnecessariamente. Aliás, estas alterações devem ser sempre feitas de uma forma bastante gradual. A partir do 7º mês de gestação, o desenvolvimento do feto acentua-se muito, as necessidades aumentam bastante
E por isso as éguas já devem consumir aqui um alimento especificamente formulado para éguas, com elevado nível energético, proteico, mineral, como eu disse há bocado, em que normalmente este alimento deve ter níveis de proteína bruta a rondar os 16%. Ao longo da lactação, as necessidades da égua mantêm-se também acrescidas. Se não forem respeitadas, muitas vezes podemos ver a produção de leite comprometida, a condição corporal da égua obviamente comprometida e comprometer também o desenvolvimento dos póldros e a próxima época reprodutiva fica também comprometida. E por isso é essencial continuar a fornecer aqui nesta fase um alimento concentrado, formulado para éguas em lactação. Obviamente as quantidades vão variar em relação àquilo, as quantidades deste alimento concentrado vão ser diferentes às quantidades dadas na altura da gestação e portanto deve ser sempre feita uma avaliação da forragem e da pastagem para nós sabermos, e obviamente dos animais, das condições corporais, etc., para sabermos que quantidades são as adequadas para que animal. E portanto fazendo esta adequação conseguimos manter as éguas com condição corporal adequada em cada fase, bem nutridas, melhorar os parâmetros produtivos e reprodutivos. Obviamente, às vezes por motivos económicos, isto não é possível cumprir este programa, por assim dizer, e por isso nós aconselhamos sempre as pessoas a virem ter connosco, falarem connosco e pedirem ajuda, porque há sempre alguma forma de desenhar uma dieta, mesmo que não seja a ideal, seja de alguma forma mais favorável à égua. Sabe-se também que a suplementação, e aqui já é suplementação, portanto já estamos a assumir níveis acima das necessidades com alguns antioxidantes, sobretudo a vitamina E e o selênio, nas reprodutoras podem trazer algumas vantagens. Só aqui dizer que idealmente a vitamina E normalmente é fornecida sob a forma de alfa-tocoferol, é uma fonte sintética da vitamina E, e idealmente o selênio, e tem sido uma coisa que temos vindo a debater nos últimos tempos, privilegiar sempre as fontes orgânicas de selênio, idealmente selenometioninas e selenometioninas de zinco. A selenometionina de zinco tem a vantagem de aportar também zinco, que também funciona como antioxidante primário, portanto é uma situação de win-win. E além disso, estas fontes orgânicas têm uma acumulação nos tecidos muito superior às fontes inorgânicas e portanto é bastante mais vantajoso utilizar estas fontes do que fontes inorgânicas de selênio. O que é que nós podemos saber em termos de vantagens de suplementação das éguas com vitamina E e selênio durante a gestação e o início da lactação? Temos vantagens ao nível desde a maturação dos oócitos à fertilidade, ao desenvolvimento embrionário, uma vez que se sabe que os danos oxidativos provocados pelos radicais livres têm muito impacto negativo sobre todos os processos reprodutivos e, portanto, todos os estudos feitos com a suplementação destas substâncias têm tido efeitos positivos. E de referir também aqui as vantagens em termos de imunidade do póldro, uma vez que a suplementação com vitamina E favorece a transferência da imunidade passiva através do colostro e, portanto, foram feitos estudos em éguas suplementadas com vitamina E e selênio. Conseguiu-se perceber que os níveis de imunoglobulinas eram superiores nestas éguas quando medindo os níveis no soro e no colostro e, portanto, depois os póldros amamentados por essas éguas teriam sempre uma imunidade mais reforçada por também terem maior concentração de imunoglobulinas no soro. Agora, podemos também ter vantagens da suplementação e aqui ponho complementação, porque assim não há necessidades estabelecidas em termos de ômega 3, de ácidos gordos ômega 3 para os cavalos. No entanto, nós consideramos isto uma suplementação, na verdade estamos a complementar a dieta adicionando ácidos gordos ômega 3, também durante a gestação e início da lactação.
temos o EPA, o DHA e o ALA. O EPA e DHA, que são ácidos gordos ômega 3 presentes em óleos de peixe, o ALA é um ácido gordo ômega 3 presente na semente de linho, e portanto adicionando estes alimentos às dietas nós podemos tirar algumas vantagens em termos reprodutivos no que diz respeito ao crescimento folicular, ao desenvolvimento embrionário, especialmente o DHA, porque é muito importante para o desenvolvimento do sistema nervoso do feto, e portanto as éguas com dietas ricas neste ácido gordo vão fornecê-lo através da placenta ao feto. Sabemos também que estes ácidos gordos podem favorecer a evolução uterina no pós-parto, melhorar a qualidade do colostro, uma vez que as éguas em lactação com dietas ricas nestes ácidos gordos incorporam-nos no colostro e no leite, e depois isto traz vantagens para o poldro. Na melhoria da imunidade do poldro também, tal como os antioxidantes, há evidências que as éguas com dietas ricas em ômega 3 produzem poldros com melhores sistemas imunitários, com um sistema imunitário mais reforçado, e aqui também na redução de historial de abortos frequentes, e portanto há evidências de que o fornecimento de ômega 3 na dieta possa também beneficiar éguas com historiais de aborto. Tenho aqui este slide com alguns mitos e erros, e confesso que agora fiquei com algumas dúvidas no que diz respeito à hipocalcemia nas éguas em gestação ou lactação, porque segundo as informações que eu tinha, a hipocalcemia seria um problema recorrente, obviamente em vacas, mas não tanto em éguas, porque se consideraria à partida que portanto, o controle endógeno do cálcio e pela calcitonina e pelas células da paratiroide, portanto este controle seria bem feito e não haveria tantos casos de hipocalcemia durante a gestação ou da lactação, e portanto seria rara. No entanto, será algo que vou ter que aprofundar e vou ter que investigar mais sobre isto. No entanto, eu dizia então que a suplementação da égua com cálcio seria desnecessária, assumindo que a dieta que ela tem será como é que se diz? Será equilibrada em cálcio, e portanto o aporte superior de cálcio na dieta desregularia o rácio de cálcio-fósforo da dieta, e portanto seria preferível fornecer uma pedra de sais e controlar monitorizar a sua utilização pela égua. Em relação aos poldros, sabemos que o crescimento e o desenvolvimento é determinado. Diga. Desculpa, temos que acelerar que já vais com 20 minutos. Oh, não me diga. Pronto, então vamos acelerar a sério. Os poldros em crescimento e desenvolvimento, este crescimento e desenvolvimento é determinado por fatores genéticos, sexuais, exercício e nutrição, e é aqui a nutrição que nós vamos abordar um bocadinho mais em fundo. São coisas que todos sabemos. Queremos, em termos de objetivos, aumentar o potencial genético e favorecer a expressão do potencial genético e favorecer o desenvolvimento correto e saudável do poldro. Através da dieta, como é que nós conseguimos fazer isto? Obviamente através da nutrição da progenitora, já falámos, durante a gestação é muito importante, e durante a lactação também. A doutora Maria João falou da ingestão do colostro e é crucial. Devemos permitir a adaptação a novos alimentos, isto tudo a doutora Maria João falou bastante. A adaptação a novos alimentos gradual, evitar carências, excessos e desequilíbrios é fundamental para conseguir um desenvolvimento adequado do poldro. Na prática, a complementação da dieta a complementação da dieta deve ser pensada em função de vários fatores. A doutora Maria João falou aqui, e bem, que o stress do desmame provoca, portanto, o desmame provoca bastante stress nos poldros. Queria aqui referir também
portanto, através do creep feeding entre os 2-3 meses até ao desmame, nós conseguimos reduzir esse stress, ter os animais bem alimentados, fornecer sempre um alimento formulado para pô-los, uma média de 1,5 kg por dia. Obviamente teria que ser avaliado consoante o tamanho e a condição corporal do animal. Os alimentos rondam os 17% de proteína. É muito importante considerar aqui os teores, mais do que até a qualidade da proteína e a quantidade, mais do que a quantidade da proteína, a qualidade da proteína. Portanto, os teores de lisina e de metionina devem ser fornecidos através da dieta e são muito importantes para o crescimento do poldro, porque o poldro não os consegue produzir. Dos 5-7 meses aos 3 anos, os poldros já ingerem a forragem. Devemos, nesta altura, manter uma alimentação, uma complementação da forragem com um alimento concentrado formulado para poldros. Deve ser, ao longo deste longo período, gradualmente ajustado em função do crescimento e da variação das necessidades, e por isso é muito importante o trabalho do nutricionista no apoio das cudelarias. Considerar aqui aos 3 anos o confinamento. Muitas vezes não há tanto acesso à luz, a qualidade da forragem fornecida é inferior, há muitos fatores de stress e podemos ter carências, sobretudo no que toca às vitaminas lipossolúveis, e por isso o fornecimento destes alimentos formulados para poldros é extremamente importante. Caso as forragens sejam de quantidade diminuta e de qualidade muito, muito reduzida, podemos também pensar em fornecer fibras de alta digestibilidade, polpas de beterraba, luzernas, será sempre algo a considerar. Não há muitos estudos sobre a suplementação dos poldros, sobre os efeitos benéficos que poderia ter algum tipo de suplementação, mas eu refiro aqui alguns cuidados. Portanto, no maneio dos poldros em grupo portanto, no pós-desmame é muito importante considerar as hierarquias e tentar controlar ao máximo as quantidades de alimento concentrado para poldros que cada um ingere. Os poldros em trabalho, ponho aqui o trabalho entre aspas, podem ter necessidades acrescidas em termos de eletrólitos, sódio, cloro, potássio, cálcio, magnésio, aqueles poldros que fazem muitas viagens para ir a apresentações, para concursos, etc. Temos que considerar também essas necessidades acrescidas dos poldros. Devemos evitar sempre a sobrealimentação, já falámos sobre isto, compromete as articulações e aumenta a probabilidade de desenvolvimento de problemas digestivos e causa implicações no desenvolvimento. Fornecimentos de alimentos como sementes de trigo é um subproduto que é muito desequilibrado, muitas vezes fornece para evitar cólicas de areia porque os poldros estão na rua e comem terras e areias e portanto dá-se em grandes quantidades e é desaconselhado, é desequilibradíssimo em fósforo e pode aumentar a probabilidade de desenvolvimento de doenças ortopédicas de desenvolvimento. Sabemos que a suplementação de zinco pode ser benéfica nos poldros porque parece haver um aumento da concentração de imunoglobulinas no soro dos poldros e, portanto, há uma promoção do sistema imunitário. A suplementação com cálcio deve ser bem avaliada, como já falámos, e não evitar excessos. Eu, por norma, não sou apologista da suplementação dos poldros com cálcio, mas efetivamente se as carências da dieta forem muitas, há necessidade disso. Madalena, temos que acelerar para a reta final. Isto é muito complicado. No que toca aos garanhões, o que é que nós queremos? A função reprodutiva varia com a idade, com a raça, com as estações do ano, fotoperíodo e com a dieta. E o que é que nós queremos? Queremos aumentar a fertilidade, aumentar a concentração espermática, a viabilidade espermática, a motilidade e a libido, obviamente. E como é que nós conseguimos isto através da dieta? Passa muito também pela condição corporal, outra vez, como nas éguas, ter os garanhões no início da época reprodutiva com uma condição corporal ideal de 3 garanhões que tenham mais dificuldade em manter as condições corporais, 3,5, quer a reprodução seja feita através de monta natural ou recolha de sêmen.
e portanto sabemos que garanhões magros têm menos reservas, comprometem a performance reprodutiva e a fertilidade. E garanhões, eu tenho aqui, espera lá, garanhões magros, exatamente, e garanhões obesos têm uma redução da libido e da fertilidade, stress articular nos posteriores e problemas musculares, e portanto isto não é de todo algo que nós queremos, e portanto temos que fazer a avaliação da condição corporal destes animais, e a pesagem deles é crucial. Em termos de complementos à forragem, nos garanhões na época reprodutiva, temos que pensar sempre em complementar a forragem ou pastagem com um alimento, normalmente aquele alimento que nós temos formulado para éguas é adequado aqui para o garanhão, portanto é um alimento para reprodutores, com elevados níveis energéticos, proteicos e minerais, e que representa cerca de 10 a 30% da dieta. Temos que pensar sempre que há garanhões com atividade reprodutiva e desportiva também, e portanto isto aumenta as necessidades e aumenta esta necessidade de avaliação das quantidades e dos alimentos a fornecer ao garanhão, para que não haja nem comprometimento da performance, nem comprometimento da parte reprodutiva. Obviamente garanhões fora da época reprodutiva podem perfeitamente complementar as forragens com um alimento dedicado apenas à manutenção ou trabalho, caso tenham performances desportivas. Também aqui, no caso dos garanhões, a suplementação com antioxidantes durante a época reprodutiva, há estudos que garantem, portanto, que há um aumento da fertilidade, da motilidade espermática, e obviamente temos que considerar aqui alguns danos musculares que podem existir, por exemplo em garanhões a campo que cobrem muitas éguas e portanto podem ter algum tipo de danos musculares, e aqui os antioxidantes podem ter um papel muito importante na redução desses danos oxidativos, e também a suplementação, complementação com ácidos gordos ômega 3, gorduras ricas em ômega 3 obviamente, têm um efeito sobre a função espermática, portanto melhoria da concentração, viabilidade e motilidade, e em garanhões de idade avançada ou extremamente ativos, esta complementação pode também ser vantajosa para que eles consigam mais depressa manter a sua condição corporal, porque também aporta conteúdo energético para a dieta. Importa só aqui dizer que complementar as dietas, a importância da complementação em relação ao zinco é crucial, porque o zinco é necessário à espermatogênese e desenvolvimento dos órgãos sexuais, e carências de vitamina A podem reduzir a motilidade e a viabilidade espermática, e portanto são algumas ideias que nós temos dos estudos que há, e mas os efeitos da suplementação com esta vitamina e este micromineral são pouco estudados. Aqui as considerações finais, não quero alongar mais, senão zangam-se comigo. É mesmo importante a complementação das dietas com alimentos compostos complementares ser considerada. As matérias-primas devem ser da melhor qualidade possível, tratadas para aumentar a sua eficiência digestiva, a absorção dos nutrientes, reduzir as quantidades a fornecer aos animais para que eles possam ter uma dieta composta na sua maioria por forragem, e nós assim vamos ao encontro do que é a fisiologia digestiva do cavalo, portanto não entupir os cavalos com alimentos concentrados. Podemos sempre pensar, obviamente, e devemos, nas fibras de alta digestibilidade, porque fazem muito sentido na complementação das fracas forragens que nós muitas vezes temos ao dispor. Portanto, há efetivamente benefícios da suplementação dos reprodutores com as substâncias e com os alimentos que nós falamos. A suplementação dos polos não é comum, e muitas vezes aqui entre a suplementação de reprodutores e polos há muitos erros que se cometem, e portanto é essencial pedir o acompanhamento do nutricionista nestas fases, para que na codelaria se consiga garantir que todos os animais têm as necessidades cobertas nas fases em que se encontram, não têm excessos nem carências nas dietas, e portanto considero que é uma vantagem para os criadores terem um acompanhamento estreito do nutricionista. Muito bem, tenho só uma pergunta simples de alguém que pergunta, uma pergunta simples ou complexa. Há alguma regra simples para estimar a suplementação em cálcio?
Boa questão, porque agora portanto, a minha questão é assim, eu acho que a regra simples é nós avaliarmos a dieta, como já disse a doutora Ana Sofia e a doutora Maria João. Avaliamos a dieta, fazemos análise à forragem, avaliamos quais é que são todos os alimentos que estão a ser fornecidos. Caso haja efetivamente carências de cálcio, temos que avaliar e temos que utilizar um programa, a fazer aqui as continhas de acordo com as necessidades do tipo de animal que se considera. Falámos em algum tipo de animal? Foi nos poldros? Não. Ver que tipo de animal, as necessidades e adequar a dieta, obviamente, fazer as contas. Ok. E não esquecer as relações. Exatamente. Dentro das contas eu incluo respeitar as relações cálcio-fósforo